nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Ele é. Disto provas nos mostrou, quando para levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha para lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Derramou seu sangue puro, nossa mancha para lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Então esta é a nossa certeza, aquele sangue carmesim inocente derramado naquela cruz em nosso favor, em nosso lugar. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o Deus que se fez homem. Veio semelhante aos homens, nascido de mulher, mas sem pecado. Então, nós confiamos que esse sangue derramado foi em nosso favor e por isso louvamos ao Senhor. O nosso segundo hino, o hino de número 227, que tem por título Deus amou de tal maneira. Amém? Então, o nosso tema e os nossos hinos estão caminhando da mesma forma. 1, 2, 3. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança a ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar,
ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. O pecado na cruz foi vencido por Jesus, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Amém? Então, podes pela fé, é a nossa fé. É essa fé que o Senhor nos acrescenta a cada dia, para que possamos caminhar confiantes no Senhor e, pela fé, podemos também vencer os nossos, o nosso inimigo, os dardos inflamados do nosso inimigo. E revestidos da justiça de Deus, não da nossa, mas da justiça de Deus. Que é o que diz essas frases que louvamos. Então, hoje, o último domingo do mês, teremos os aniversariantes do mês. Vamos louvar ao Senhor com um hino em japonês. E agradecidos com o nosso coração, com o nosso entendimento, pela presença de cada um de vocês, aqueles que não podem estar conosco, nós pedimos as vossas orações em favor dessas pessoas que estiveram conosco, mas nesta noite não podem estar conosco. Aqueles também que nos veem através da internet, pedimos as vossas orações uns pelos outros, para que o Senhor continue abençoando a cada um de nós pela graça maravilhosa que nos tem chegado em abundância. Somos testemunhas vivas do amor incondicional do nosso Deus, para conosco, para com o nosso lar, com a nossa família, com os nossos familiares. E tenho certeza para com esses irmãos que nos veem, esses irmãos que estão conosco também neste momento. Somos agradecidos ao nosso Deus, porque Ele não faz acepção de pessoas. Buscando a Ele com o coração quebrantado e contrito, Ele não tem e jamais lançará, não tem lançado e jamais lançará fora. Antes Ele nos ouve e nos atende. Então, o meu agradecimento por estas bênçãos desta semana e que o Senhor continue a nos conceder saúde e forças para estarmos na presença do Senhor, como agradar a Ele. E somos gratos ao nosso Deus. Vamos aos nossos pedidos, aos pedidos de orações dos nossos irmãos que sempre estão conosco. Vamos iniciar hoje com o nosso irmão Nishimura Yodai. Yoroshiku onegai shimasu. Moshi. Boa noite. Oi, paz do Senhor, boa noite. うだるような暑さで熱射病になりそうで、だからもう例年になく出ます。神様をお祈りなるようにお願いします。お願いします。以上です。ありがとうございます。Quer traduzir? Irmã, traduz por gentileza. Por causa do calor, muito calor, Isso. então ele fica cansativo, né? Uhum. Tá bem, graças a Deus. Agradece assim. Graças a Deus. Amém. Tá com dor, assim, não levantava esse braço, mas olha como tá levantado. É para dar glória a Deus. Ele levanta os dois assim. Aleluia. Então, a nossa irmã também estava com... Oi. Agora, graças a Deus, eu tomei banho de furô, aí 3 dias, a Miko-san ensinou aí, em 3 dias, fiquei bem. O Senhor curou.
Mas eu falei assim pro Senhor que eu não aguentava nem mais um dia de tanta dor, porque eu não consegui dormir, né? Mas o Senhor tem abençoado. Eu não consegui dormir à noite de tanta dor. Daí eu falei, Senhor, me cura. Se não me cura, me leve. Eu falei assim, me leve, que eu não tô Senhor, aguentando. tem Daí misericórdia. parece Amém. que sumiu a dor. Muito grato. Glória a Deus. O Senhor é aquele que sara, que cura, que renova, que restaura, restabelece. E cada um de nós, com certeza, tem sempre um testemunho daquilo que o Senhor tem feito. Somos gratos ao nosso Deus. Irmão Anderson e irmã Keiko, por gentileza, sempre presente. A paz dos irmãos. A paz. Nós só temos a agradecer pela semana que passou, pela vida dos irmãos que foram em paz, voltaram em paz, graças a Deus. Estivemos aqui orando pelos irmãos e só agradecer pela semana que se passou. Muito grato. E buscando, então, o socorro do Senhor para mais esta semana. Mais uma semana de trabalho e a temperatura diminuiu um pouco, mas ainda não está suficientemente agradável. Mas nem só de agradável vive o homem. Keiko? É o mesmo também, né? Só agradecer por tudo, né? Pela semana que vai vir, pela semana que passou. Só agradecer. Muito grato. Irmão Melvin Santana e a esposa Renata, por gentileza. Bem, pastor, graça e paz. A gente também está aqui feliz e grato pelo Senhor ter levado vocês com a graça e trouxeram de volta um pouco abaixo da graça. Aleluia. Então, primeiramente, só agradecer pela semana, pastor. Graças a Deus foi bênção, muita luta, muito desafio, mas terminou bem. E pela semana que vai vir também aí, né? Deus continue nos abençoando e nos guiando. Graças a Deus a criança volta às aulas essa semana. Ó, bênção, ó. É para glorificar, pastor. Glória! Voltar às aulas. Glória a Deus. Essa pequena a gente não aguenta. Deus é bom demais. Cadê ela que não está escutando? Amanhã não, dia 29, terça, né? Amanhã. Rápido. Rápido, meu Deus do céu. Demorou. Irmã Renata. Só agradecer mesmo pela semana e pedir, né, esse retorno da Débora, que o Senhor esteja abençoando, cuidando dela, que ela consiga dar continuidade em tudo que ela já aprendeu aí. Uma nova adaptação, né? Ela começou, parou, agora é uma nova adaptação. Pedir pela vida dela. Amém. Então, essa jovem, que ainda com poucos anos de idade, mas tem já tem ido para outros países e também fica muito difícil se acostumar e se acomodar e se fazer amizades, mas nós cremos que o Senhor tem um bom tempo para que esses irmãos permaneçam aqui e que assim ela possa estar crescendo. Também o Senhor estar abençoando os estudos desta jovem. Amém. Amém. Então vamos a assim, irmãos aqui do nosso lado esquerdo, que sumiu de novo a imagem. Não, Simone. Não, mas não sai. Sempre. Põe de novo. Por de novo. Não, é por aqui. Coisa para sair a imagem aqui. Dois. Ok. Muito grato. Irmã Simone, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor a todos. Jesus. Quero agradecer pela oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor. Amém. E agradecer a Deus por todos. Amém. Só agradecer. Aleluias. Irmão Júlio Cauremura. Ele não tá com as crianças. Tá no momento. Deu uma saída com as crianças. Muito grato. Então, as bênçãos, ora em favor dessa família que tem estado também conosco e que o Senhor tenha abençoado, somos testemunhas disso. Irmã Luzi, é muito grato, então, irmã Simone Uemura. Irmã Luzinete e irmão Alexandre,
Senhor. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos cultuando o Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pela bênção que Deus concedeu para vocês, de essa oportunidade de vocês saírem de família. Quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele é e tem feito por nós também. E pedir oração pelos meus pais, para o Senhor dar uma vitória que a gente precisa. E pela nossa família aqui, pelo nosso país, Brasil, e pela cirurgia do meu filho, que vai ser sexta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém. Muito grato. Deus vos abençoe. E lembre-se deste jovem nas vossas orações. Esse jovem que está aí em Florianópolis, Santa Catarina, o filho da nossa irmã Luzinete, que vai retornar ao hospital para o tratamento, então, da cirurgia que ele fez nos pés. E o Senhor, então, esteja uma cirurgia de reparação. Amém. Irmã Mieco, então, por gentileza. Agradeço imensamente a Deus, né, pela viagem muito maravilhosa que fizemos. Deus abençoe pela misericórdia do Senhor, né? Amém, Jesus. Abençoe em tudo, em tudo. Amém, Jesus. Louvado é o nosso Deus. Aleluia. E nós agradecemos, né, a cada uma das pessoas que estão na live, os que não estão, Deus já sabe, né? Amém, então, Senhor Jesus. Visita cada um. Aleluia. Louvar daqui a pouco com hino japonês, né? E para o aniversariante do mês. O dia 8 foi o marido da Denise, que participa do culto de senhoras de Campinas, ou a vida do Caetano, né? Dia 8 fez aniversário. Dia 16 fez a Sofia. Dia 18 fez a mãe da Mari Renor, dona Edith. E dia 23 ou 28, Renata? Você não vai escutar ela falar. 28. Você não vai escutar. Dia 23 está registrado. Eu pensei que fosse dia 28. Então vamos louvar um hino em japonês. E antes vamos orar. Vamos e orar. Depois louvamos o hino e oramos. Ó Senhor maravilhoso e santo, a cada um desses que nesse momento buscam a tua face, no nome de Cristo Jesus, porque Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso intermediário, Ele é a porta, Ele é o caminho para chegar a Ti, ó Deus, e não há outro. E nos dirigimos a Ti, reconhecendo que Tu és um Deus soberano, justo, santo e bom, que opera sinais e maravilhas diante dos olhos de cada um de nós, que somos testemunhas vivas de que Tu és um Deus sempre presente, um Deus provedor, um Deus que ama aqueles que amam a vinda de Cristo Jesus para buscar a amada igreja. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos as tuas bênçãos em favor de cada um desses que estão nesse momento. Ao nosso irmão Anderson, ao seu lar, à sua família, à nossa irmã Keiko, ao seu lar, à sua família. Continua abençoando esse casal com saúde e forças e este local de trabalho que tens preparado para eles. São vasos de honras em tuas mãos e nós te agradecemos. Pelo nosso irmão Anderson, nós te bendizemos. Pela nossa irmã Keiko, nós te bendizemos. Também em favor do nosso irmão Melvin, em favor da nossa irmã Renata, da nossa querida Débora. Visita aquele lar, continua abençoando ricamente, como tens feito até hoje e continuará fazendo, daqueles que servem a ti com alegria, neste nome maravilhoso que é o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ajuda, ó Pai, a cumprirmos a tua palavra santa. No nome de Cristo Jesus, nós te bendizemos, porque até aqui nos abençoou o Senhor. Também ao nosso irmão Nishimura, que o Senhor esteja abençoando o local de trabalho dele, o ir e o voltar, aonde estiverem esses teus filhos, juntamente com a nossa irmã, sua esposa, que o Senhor ali esteja abençoando, concedendo a restauração plena, o restabelecimento, Senhor Jesus, e que eles possam estar dando testemunho de que o Senhor é aquele que tem restaurado e restabelecido, e a alegria que eles sentem, Senhor, só pode estar vindo da presença do Teu Espírito Santo em cada um de nós. Pela irmã Luzinete, ao seu esposo Alexandre Bonetti, aos seus filhos, Pai, especialmente aquele que estará retornando ao hospital, mas o Senhor estará com ele, abençoando ricamente, nós sabemos. Também
por esse desejo da nossa irmã Lucinete de estar querendo abençoar os familiares. Ó Pai, abre o caminho correto, tira todo o impedimento para que ela possa chegar a este alvo, a este propósito, a este objetivo que ela tem, juntamente com seu esposo, de estar abençoando aqueles familiares que são muito queridos deles e também de cada um de nós. No nome de Cristo Jesus, pedimos a tua presença abençoando o nosso país, a este país também que nós estamos, aos dirigentes desta nação, aos dirigentes ali do nosso Brasil. Continua, Senhor Jesus, abrindo os olhos e o entendimento de cada um de nós, daqueles teus filhos que lá estão. Guarda e protege e livra por amor e em nome de Cristo Jesus. A irmã Simone, juntamente com a Sofia e o Noah, e o seu esposo Júlio Caoro, agradecem esta preciosa presença em mais um dia. E que essa família possa crescer no conhecimento da tua palavra, porque tem se dedicado também a estar na tua casa. E nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque eles podem estar conosco. Aquelas irmãs do círculo de oração da nossa irmã, nós agradecemos especialmente nesta quinta-feira passada a presença, a direção da nossa irmã Luzinete, nos ajudando, contribuindo e colaborando desta forma tão maravilhosa que ela tem feito, espontaneamente, em abençoar a cada uma dessas irmãs e a minha esposa que não pôde estar presente. Nós te louvamos por estas vidas e que o Senhor esteja atendendo também ao pedido de cada uma dessas tuas filhas que se reúnem às quintas-feiras. É no nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos, Pai grandioso. Pelos pedidos da nossa irmã e do nosso irmão, entregamos em tuas santas mãos. Também atende ao pedido da minha esposa, agradecida, e que o Senhor continuará conosco em mais essa semana. Nós carecemos e necessitamos da tua presença e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Também pelos aniversariantes deste mês, que o Senhor visite cada lar, cada família nesse instante, nesse momento, continuamente, abundantemente, por tua graça e o teu favor, porque não merecemos, mas o Senhor tem nos concedido mais um ano de vida. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos por todos esses e no nome de Cristo Jesus, nós continuaremos confiando na tua palavra, na tua presença e que o Senhor conceda muitos anos de vida e saúde a cada um dos teus santos. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor. Sim, a irmã Mieko então vamos fazer o inverso hoje. Vamos traduzir, vamos não, é ela que vai. Traduzir o que vamos cantar, louvar em japonês. E depois louvamos em japonês então. Primeiro a tradução. É o corinho 69 do corinho japonês, né? Da igreja Shinohara. Não sei se as outras igrejas também acompanham, mas a igreja Shinohara acompanha esse pequeno livrinho de coros. Então, oferecemos novo louvor para toda a terra. Admiramos louvar ao Senhor, proclamando a salvação. Verdadeiramente o Senhor é todo-poderoso, digno de louvar, digno de honra e autoridade, glória e força. O Senhor é digno de cultuar, Senhor Criador do céu e sustentador. Desculpa, o tema é honra, digno e autoridade. Tema? O título. Né? O título do louvor. Do louvor. Honra, digna e autoridade. Bom, vamos tentar aqui agora louvar ao Senhor com este. 1, 2, 3. Sekai juu doko de demo atarashi uta o sasageyo shu ni utae home tatareyo misukui no shirase wo tsugeyo makoto ni shu wa oi naru kata
賛美されるべき方、意向と尊厳と栄誉、光栄と力、ただ主だけを礼拝せよ。天を作り支えている主、まことに主は大いなる方、賛美されるべき方、意向と尊厳と栄誉、光栄と力、ただ主だけを礼拝せよ。天を作り支えている主、ただ主だけを礼拝せよ。天を作り支えている主、ただ主だけを礼拝せよ。天を作り支えている主. Amém, amém. Chu é Senhor, né? Graças ao nosso Deus, porque podemos louvá-lo com a nossa sempre escassez de voz, mas o Senhor é aquele que com certeza recebe com alegria. Então, vamos retornar ao nosso texto para, em alguns minutos, tentar entender um pouco mais. Tá? Então, ele diz que sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Bom, Jesus já dizia que já estávamos vivendo os últimos tempos. Mas, como eles são longos, chegou até nós. Então, nos últimos dias, pode ser agora e pode ser daqui 100, 200 anos, ou não sabemos quantos anos. Então, para nós, esses tempos difíceis são hoje. Então, haverão homens que serão amantes de si mesmos, o que é uma realidade presente. E esta lista, então, que nós lemos, e que existem, evidentemente, em todas as sociedades, em todas as nações. Mas vamos ver, então, juntos, 3 palavras mencionadas nesse texto, escritas pelo apóstolo Paulo, que, com certeza, refletem os males e a situação do mundo de hoje. Ou seja, não mudou nada e a cada dia mais se agrava e se acrescenta mais iniquidade e mais de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E nós sabemos que isto ocorre em todas as partes do mundo. Então, onde nós sabemos a decadência da sociedade aumenta rapidamente, como resultado da inversão de valores. Com esta inversão de valores, ou seja, aquilo que há 50 anos era sim, hoje é não. E aquilo que era não, hoje sim. Então, nós vemos que isso leva a cada vez mais as pessoas estarem distantes do Senhor, porque está havendo uma decadência em todas as sociedades, ou na sociedade como um todo. Então, vemos atualmente que muitos direcionam o seu amor para si mesmos. Isto é verdade. Para o dinheiro e para os prazeres pecaminosos. Então, três pontos importantes e que as pessoas
direcionam aquilo que elas amam, ou aquele amor que não é incondicional, mas o nosso amor sempre foi condicional. E muitos para si mesmos não enxergam o seu próximo, não enxergam e não veem o seu semelhante. E também para o dinheiro e ainda para os prazeres pecaminosos que estão em grande abundância neste mundo, como nós temos presenciado. Então, no versículo 2 diz: pois os homens amarão a si mesmos. Então, esta palavra, essas pequena e curta frase, os homens amarão a si mesmos. Então, a palavra grega usada nesse texto significa amante de si mesmo. Então, amante, ou seja, é aquele amor que, quando nós falamos em amante, depende do sentido, no sentido de uma pessoa ter uma outra pessoa, um casal, então ela tem um amante. E também significa amante de si mesmo, aquele amor direcionado para si mesmo e não é para outro, né? Então, essa é a situação de uma pessoa egoísta, significativamente egoísta. Ou seja, o seu amor é dirigido a si mesmo. Uma pessoa egoísta é aquela que ama a si mesma acima de todos e de tudo. Então, ela não consegue amar uma outra pessoa mais do que ela mesma. E nem amar aquilo que outros possuem, amar no bom sentido, daquilo que outros possuem, para que possam ajudar, possam contribuir e colaborar para a melhora da vida daquele nosso semelhante. Mas ela não só pensa, mas ela pensa e age em favor de si mesma. Então o mundo dela está concentrado nela mesma. Ela vive em função de si mesma e também espera que todos ao seu redor também vivam para fazer a sua vontade mesquinha, porque é a vontade exclusiva dela, para benefício dela. Então ela vive em função de si mesma e também espera que os outros venham fazer aquilo que ela está acostumada a fazer, que é direcionar tudo ao redor dela. Então, o mundo gira para ela. Então, uma pessoa egoísta é aquela que também, né, por venerar a si mesma como o seu próprio ídolo, o ídolo não é uma outra, mas sim ela mesma, porque todas as outras coisas estão em um nível inferior. Ela usa as pessoas em vez de servi-las, porque as pessoas têm que servir ela e não ela servir às outras pessoas, porque ela é o fator principal. As outras pessoas são usadas por ela como se estivesse usando um objeto ou algo semelhante. Então são aquelas pessoas que vê o seu rosto no espelho e se apaixona por si mesma. Então cada vez mais, como diz um irmão, né? Ele também, quando está diante do espelho, canta o hino Grandioso És Tu, né, para ela mesma. Então, se engrandecendo. Não, esse é um irmão que diz, não é invenção minha, não. Mas essa pessoa é aquela que cada dia mais gosta dela mesma. Então, por isso que eu falei, cada vez que ela olha no espelho, ela se apaixona mais por ela, porque tudo está concentrado nela mesma. Então, já disse Paulo, amantes de si mesmo. Então, esse egoísmo exagerado é a causa de muitas amizades desfeitas, porque as pessoas chegam uma hora, acordam e acabam, então, rechaçando esse tipo de comportamento dessa pessoa e procuram evitar esse tipo de pessoas que agem desta forma. E é também a razão principal do adoecimento de muitos relacionamentos em muitas áreas da nossa vida. Então, aquele que quer só para ele, que só faz para ele, que só pensa para ele, não é uma atitude sadia. E então vai adoecer o relacionamento em muitas áreas da vida dessa pessoa. E depois acabam, algumas vezes, chegando aquela
Você falou que aquela irmã tem hoje lá estava na depressão. Então leva a depressão porque ela descobre que o mundo e a Terra não gira ao redor dela, e então ela, depois de alguns tempos, de muitas e muitas decepções, ela acaba então chegando a algum estado de depressão. Infelizmente é assim. Não são todos os casos, é claro. No versículo 2 ainda, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos. Então, gananciosos, não que eu vou falar cada um desses, é claro. Gananciosos, então, é aquele que só tem em mente o lucro obtido de forma ilícita. Então, esse é ganancioso. Obter o lucro de forma lícita não tem pecado nenhum. Mas de forma ilícita, como está na palavra, balança de 2 pesos, então não é. É um peso só para tudo. Não de forma ilícita. Então são os autênticos amantes do dinheiro. Então tudo para ele gira, já que não gira em volta dele, gira em volta do lucro que ele pode obter. O dinheiro é o seu ídolo mais importante. Então tudo gira em torno de quero mais e preciso de mais. Nós sabemos que alguns se casam. Por quê? Por causa deste ídolo, do dinheiro. Outros se divorciam. Também por quê? Por causa do dinheiro. Alguns matam. Também por causa deste ídolo. E outros morrem. E isso tudo por causa do amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Não é por causa do dinheiro. É o amor do dinheiro, o amor de querer ter aquilo, e este dinheiro, como todas as outras coisas deste mundo, não vai satisfazer. Satisfaz temporariamente, mas depois volta a estaca zero. E aí ele quer mais, porque aquele não foi suficiente. Tudo aquilo que é do homem, infelizmente, é desta forma que a palavra de Deus nos ensina que é assim. Somente o Senhor é que pode nos dar aquilo que carecemos e necessitamos em abundância, que jamais faltará. Somos testemunhas disso também. Então, essa veneração e esta veneração e esta busca desenfreada pelo dinheiro, ou seja, tudo gira em torno disso, leva, então, muitas pessoas a não se contentarem com o que Deus provê para elas. Aí é um outro pecado. Além de ser pecado, desagrada ao Senhor e a pessoa, então, se afasta do Senhor. Então leva muitas pessoas a não se contentarem com o que o Senhor tem concedido para elas. E, em muitos casos, tiram o pouco do pobre e do necessitado. Em todas as partes do mundo é assim, não é só no nosso querido Brasil, não. Não quer falar mal, aqui é igual. Então tira do pobre para dar para o rico. É o contrário daquele, esqueci, do Robin Hood. Tirava do rico para dar para o pobre. Só que aquilo lá é só uma fantasia, também não devia existir, não. Tirar dos ricos para dar para os pobres. Então, tira do pobre e do necessitado. Então, esse mal está presente aonde? Nas empresas. As empresas vivem do lucro, do dinheiro, no comércio, na indústria. E, infelizmente, até dentro de muitas igrejas. O que nós podemos ver no livro na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6 e versículo 10, que diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Não está escrito isso, está escrito porque o amor ao dinheiro é a raiz. E para que serve a raiz? É só pensar bem, não? Pode ter uma grande utilidade, uma raiz. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Está falando com a gente. Então, por causa dessa cobiça, deixa a igreja, deixa os irmãos, perde a comunhão, perde tudo. Isso quando não perde a família e também o dinheiro, é claro. E ainda se torturam desculpa, vou ler novamente. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores.
Então, leva a pessoa a sofrer cada vez mais. Então, muitas pessoas destroem-se a si mesmas nessa cobiça, pensando que o dinheiro vai lhes trazer felicidade. Temporária, pode até ser, mas não aquela que o ser humano precisa. Quem ama ao dinheiro nunca está satisfeito com o que possui, pode ter certeza. É sempre algo que está faltando. Ele tem muito, mas ele quer mais, porque ele não está satisfeito com a quantia. Como eu falei, muitas pessoas não estão satisfeitas com aquilo que o Senhor provê. Então, ele proveu para mim aquilo que eu posso usufruir hoje. E por que ele não proveu mais? Porque não há necessidade. Ainda que eu possa querer, mas eu tenho e estou satisfeito com aquilo que ele tem nos concedido. Então, quem põe o coração nas riquezas torna-se escravo delas e vive para servi-las. Então, vive em função das riquezas, atribulado com tudo aquilo que as riquezas produzem. Então, agindo assim, torna-se uma pessoa como avarenta. Só pensa em si e jamais pensa no próximo, porque o dinheiro dela nunca dá. Então, como eu escutei uma irmã falar hoje, a irmã vai comprar uma bolsa ou vai no... Como chama? Vai no cabeleireiro, gasta não sei quanto, R$300. E aí, quando vai dar oferta, tira umas moedinhas do fundo da bolsa. E ainda acha que é muito. Então, essa pessoa pensa em si mesmo e jamais pensa no próximo. Usa o dinheiro apenas para deleite. Festas, mulheres, etc. e tal, né? Bebedeiras, que nós sabemos que existem muitas pessoas assim. Ou em outras situações e tantas formas de gastar o dinheiro. A palavra gastar não está correta aqui, é uma outra palavra, não me vem na mente. Não é esbanjar, esqueci a palavra. Aquele que desperdiça as suas riquezas. Então, essa pessoa não sabe o que significa também generosidade para com o próximo, para com o semelhante, para aqueles que no local de trabalho, onde estiverem. Nunca busca nem se preocupa em ajudar ao seu semelhante. Uma pessoa assim quer sempre obter mais para si. Então, é o desejo, é o ídolo dela. Então, ela se esquece de tudo aquilo que rodeia esta pessoa. Não se importando, se agindo dessa forma, pode tornar a vida do seu próximo mais penosa e árdua ainda. Então, infelizmente, acontece isso. No versículo 4 diz, amantes dos prazeres. Então, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mas amantes dos prazeres. Amantes dos prazeres pecaminosos do mundo. Tem prazeres no mundo que o Senhor fez esta terra e ela deu para quem? Para os filhos dos homens. Então, é para nós. Então, vamos usufruir daquilo que o Senhor nos deu, mas não daquilo que é pecaminoso e que o mundo nos oferece igualmente. Então, esse é um dos pecados que mais degrada a vida do homem, os prazeres. E também sabemos que a pessoa desperdiça muito dinheiro. Então, cada dia mais encontramos pessoas que querem desfrutar de todos os prazeres oferecidos por Satanás. Não é os prazeres oferecidos por Deus, que deles podemos participar com alegria, sem ter medo de estar cometendo pecado. Então, tendo os prazeres, essas pessoas têm nos prazeres como o seu objetivo principal, esquecendo-se que estar com Deus deve ser o nosso maior prazer. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eles não. Alegrei-me quando me disseram, vamos a qualquer outra coisa. Então, substituem o nosso Deus amoroso pelos prazeres. Como está, né? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Esta é a filosofia. Não tem amanhã, morreu, acabou, então vamos fazer o quê? Tudo que desagrada ao Senhor. Preferem se embriagar com os prazeres carnais. E a oferta é muito grande dos prazeres que agradam à carne e desagradam a Deus, é claro.
pessoas que vivem correndo pessoas que vivem correndo atrás de novas aventuras, de vícios nocivos, praticando atos de imoralidade como se fossem naturais. Todo mundo faz, eu vou fazer também. E vai dinheiro. E aumenta o pecado. Então, os amantes dos prazeres se tornam inimigos de Deus e abandonam a fé, a igreja e os irmãos. Então, esses amantes desses prazeres, ou seja, que vai na igreja, mas já está com a mente pensando quando vai terminar o culto para fazer algo errado. Então, esses são os amantes dos prazeres do mundo. E que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de nós, a fim de que tenhamos mais amor ao próximo do que a nós mesmos. Então, esse é um ponto principal que devemos ter em mente. E é pela misericórdia do Senhor. Não sou eu que vou decidir que agora eu vou amar o meu próximo mais do que a mim mesmo. Ou deixar de fazer tudo aquilo que nós vimos, aqueles que praticam, eles não vão deixar de praticar por iniciativa própria. Então, nós temos que buscar ao Senhor também em favor dessas pessoas que muitas vezes nós conhecemos e sabemos que estão desgraçando a vida com todas as formas de prazeres e vícios e tudo aquilo que não agrada a Deus. E também para não sermos egoístas em nós mesmos, ou seja, devemos estar sempre contentes com o nosso salário, o que muitas vezes, para aqueles que são jovens, podem ter um melhor salário, mas como nós, que passou dos 60, e como fala o meu querido Melvin, 60, 70, 80, então o salário diminui, eu creio que não é só aqui, mas em todas as partes do mundo, e nós temos que estar contentes e agradecidos ao Senhor, porque Ele nos trouxe aqui e tem nos dado saúde e forças e um local de trabalho. E sempre agradecemos ao Senhor nas nossas orações. Então, não ser egoístas de querer também ter um salário semelhante ao que eu tinha, por exemplo, quando eu tinha 40 anos de idade. Impossível, não sei no Brasil, mas atualmente nesse país é impossível. E eu também sempre recomendo aos irmãos que aproveitem enquanto têm saúde, forças e pouca idade, porque depois não será igual. Não só pela idade, mas pelo salário. E o primeiro a ser descartado da empresa é aqueles que já têm cabeça branca, como digo eu. Então, precisamos, com a palavra do Senhor, nos ensina a ter a nossa mente no futuro, porque no futuro todas as coisas são de forma diferente daquela quando temos jovens e adultos, 40, 50 anos até. Também para não sermos egoístas, e sim cooperadores na obra de Deus. Então, cooperar na obra de Deus tem muitas e muitas formas. Tem gente que pensa que cooperar na obra de Deus é só daquela forma do abençoado do dinheiro. Então, não é dessa forma. É uma das formas. Então, ser abençoado, ser cooperador na obra de Deus, nós temos vários e vários exemplos, não vou citar nomes aqui, para não ofender ninguém, e nem também se esquecer de muitos que têm ajudado, cooperado, contribuído, colaborado na obra do Senhor, e que o Senhor tenha abençoado. Então, não são egoístas de si mesmos, mas sim cooperadores na obra do Senhor. E, com certeza, esses serão recompensados nesta vida presente e na vida futura pelo nosso Deus. Porque tudo aquilo que fazemos para a obra do Senhor. Você que toca, toque como se fosse para o Senhor, não para aparecer. Você que canta, cante para o Senhor, não para se sobressair. Aquele que prega, prega a palavra de Deus. E não fique contando historinhas para chamar a atenção para si mesmo. E tantos exemplos que nós podemos ter de pessoas que não são fiéis cooperadores na obra de Deus. E também para com os necessitados. Então,
podemos encontrar uma pessoa necessitada. Também temos exemplos aqui que eu não vou mencionar nesse momento, mas que sabemos que tem irmãos aqui que têm contribuído e colaborado com os necessitados para que tenham uma vida amena, uma vida mais suave. Não é fazer tudo para ele, mas sim a responsabilidade de cada um cabe a cada um. Mas se podemos amenizar o fardo do irmão, da irmã, e também daquele que não é irmão, daquele que não é cristão, porque através do nosso testemunho, desta ajuda, dessa cooperação, eles possam se achegar a Cristo. Bom, agradecemos ao Senhor nosso Deus por esta oportunidade e que essa palavra toque no nosso coração, como tem tocado no meu coração, para falar desta forma, que não devemos ser egoístas, não devemos amar nada deste mundo, os prazeres deste mundo, participar dos prazeres deste mundo como o Senhor permite, sim, mas não da forma como o mundo oferece para nós. Tudo aquilo que é pecaminoso, não é só comer, não é só matar, roubar, cometer adultério que é pecado. Então, existe um número quase que interminável de pecados e que muitas vezes nós nos esquecemos que é pecado. Então, a idolatria por qualquer coisa e, como está na palavra, então, a idolatria pelo dinheiro e a nossa necessidade de estar abençoando a cada um daqueles que nos rodeiam em tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, em tudo aquilo que o Senhor nos proveu para podermos auxiliar o nosso semelhante. Agradeço a presença de cada um de vocês, no nome de Cristo Jesus, que o Senhor esteja abençoando continuamente, abundantemente, ricamente, poderosamente a vida de cada um de todos. E aqueles que não podem estar conosco, que o Senhor sabe onde estão e que o Senhor continue abençoando também, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos orar para encerrar. Desculpem, já passou. Não, ainda não passou. 59. Ó Senhor justo, santo e bom, Tu és Deus soberano, que sabe e conhece as nossas necessidades. O Senhor tem suprido todas, em abundância, e de nada temos falta. Por isso, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. As dificuldades vieram, mas o Senhor nos fez ultrapassar cada obstáculo de mais uma semana. Se estamos aqui, é por causa do Teu amor incondicional, soberano, altíssimo e sublime Deus. Que o Senhor esteja em cada lar, cada família, por Tua graça, Teu favor, abençoando o Senhor Jesus. A cada um desses, que nesta semana que se inicia, voltarão às suas atividades. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos a cura, a restauração, o restabelecimento daquele que assim precisa e necessita. Visitando o lar de cada um desses teus santos, desses teus servos, desse teu povo, que tem também colaborado conosco. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos esta preciosa presença e te agradecemos. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe, guarda, proteja e que possamos estar reunidos aqui no próximo domingo, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito grato. Deus abençoe.